Pau na máquina! Fala galera, meu nome é Pedro Sereno e este aqui é o canal Será que Vale? Bom, e hoje eu vim aqui falar da Copinha. Você sabe o que é a Copinha? A famosa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Um dos maiores torneios do futebol de base brasileiro. Um dos maiores e mais inchados torneios. E por que inchados? Vamos lá. Nesse ano são 112 equipes participando para jogar num período de 23 dias. O que dá uma média para os times que chegam às fases finais principalmente, de um jogo a cada 2 ou 3 dias. O que faz com que a Copinha seja o campeonato com o maior índice de câimbras por jogo da história do futebol. E por que tantas câimbras, né? Se a gente pensa, pô, é o desgaste físico, mas nas fases finais só chegam os times mais preparados, né? Os maiores, como Corinthians, Grêmio, Palmeiras, o América Mineiro, que desse ano também tá nas quartas de final. Porém, na fase de grupos, né? A Copinha ela começa com uma fase de grupos. São 112 equipes, por quê? Porque qualquer um pode se inscrever. Eu, por exemplo, poderia pegar meus amigos e jogar. Agora não mais, porque eu já estourei o limite de idade. Mas há 1, 2 anos atrás, ou se eu fosse 1, 2 anos mais novo, eu poderia juntar um time de amigos meus, com um técnico, preparador físico, ver lá tudo que é necessário para entrar na Copinha e participar. Sem nenhum preparo físico, sem nada. Só pra ver se algum de nós vai bem e arranja uma vaga em algum time, entendeu? É um torneio que muitas equipes usam para revelar jogadores. Vem equipes, desse ano veio do Haiti, já teve time do Japão, do Uruguai, e vinham equipes de muitos lugares. Lá do norte, do Rondônia, Acre, Amazonas, de todos esses lugares para participar. Não para ganhar, mas para assim, às vezes revelar um jogador que é bom, que eles acham que tem chance de se destacar, um olheiro de algum time aqui do sul, sudeste, vê, fala assim, eu quero esse moleque é bom, tem futuro. Esse é o objetivo da grande maioria das equipes. A possibilidade da inscrição de qualquer de qualquer equipe, acaba tornando o nível técnico da competição muito baixo, já que você pode considerar que tem várias equipes que são basicamente amadoras, que entram para ser o saco de pancada do grupo, exatamente porque não querem ganhar, querem só revelar 1, 2 jogadores, quem sabe. E há um tempo atrás não era assim a Copinha. Assim, ela sempre foi um dos maiores torneios de base do país, porém ela foi inchando, ela foi inflando demais nos últimos tempos. Tanto que esse ano é o ano com mais equipes, 112, nunca teve tanto time, tanta equipe participando. Tanto é que, até o ano passado, os grupos eram as letras do alfabeto. Então, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D e assim por diante. Esse ano virou grupo 1, grupo 2, grupo 3, porque a gente excedeu todas as letras que a gente tinha. A gente tem 26 letras no alfabeto. São 28 grupos. Com 4 equipes cada, 28 vezes 4 dá 112. Por exemplo, em 2012, que foi o ano do penúltimo título do Corinthians, o Corinthians ganhou ano passado em 2015, tinha ganho em 2012. Eram 96 equipes. Ok. Ah, nossa, é muita equipe ainda, com certeza. Mas são 16 equipes a menos que esse ano. São 4 grupos a menos que esse ano. Tanto que naquele ano, né? Não vou falar aquela época porque é sacanagem, 4 anos atrás. Eram 24 grupos, passavam os 24 primeiros colocados, primeiro colocado de cada grupo, mais os 8 melhores segundos colocados, totalizando 32 equipes, que iam disputar uma fase de 16 avos, né, uma segunda fase, aí ia para a terceira fase, oitavas, quarta, semifinal. Aí aumentou, se eu não me engano, no ano seguinte, em 2013, para 102 equipes. Aumentou em 2013 ou 2014? Não lembro. Separadas em 26 grupos, passavam os 26 primeiros colocados,
mais os 6 melhores segundos, totalizando 32 times que disputavam uma segunda fase de 16 avos, depois uma terceira fase de oitavas, quartas... E esse ano são 112 equipes, tanto que o regulamento mudou um pouquinho. Inseriu-se uma fase a mais. O que acontece esse ano? São 112 equipes divididas em 28 grupos. Passam os 2 melhores de cada grupo, ou seja, passam 56 equipes para a segunda fase, que vão fazer a fase de 32 avos. E aí você me pergunta, mas peraí, 56 para fazer 32? Mas teriam que ser 64 equipes. Deu para entender? 56 times vão dar 28 jogos. Uma fase de 32 avos, de 32 jogos. Mas peraí, faltam 4. Calma que eu chego lá. Dessas fases de 32 avos, com 28 jogos, não 32, passam os 28 vencedores que vão fazer 14 jogos na fase de 16 avos. Continua estranho, calma que eu vou explicar, calma que vai se esclarecer tudo daqui a pouco. Fase de 16 avos, ela acabou sendo a terceira fase e não mais a segunda. Uma fase a mais é um jogo a mais no mesmo período de 20 e poucos dias dos anos anteriores. Mas continuando o regulamento, são 28 equipes, 14 jogos na fase de 16 avos. Vão passar os 14 vencedores, que vão fazer 7 jogos na fase de oitavas. Continua dando errada a conta, eu sei, mas vamos chegar lá. Aí o que acontece? Aí que vai a solução que eles arrumaram. Vão ser 14 equipes fazendo 7 jogos na fase de oitavas. Vão passar os 7 vencedores, mais o melhor eliminado. Como assim o melhor eliminado? São 7 jogos, 7 vão vencer, 7 vão perder. Melhor, 7 vão se classificar, 7 vão ser eliminados. Não digo perder e vencer porque pode empatar e cair nos pênaltis. Dos 7 eliminados, monta-se um ranking. Uma classificação. E o melhor deles, somando a campanha toda da Copinha até a fase de oitavas, ou seja, os 3 jogos da fase de grupos, segunda fase, terceira fase e oitavas desses 6 jogos, o melhor deles se classifica como repescagem, formando 8 times para disputar as quartas de final. E aí tem as quartas de final, semifinal e final normal. Ou seja, é uma competição muito inchada, é uma competição que... É uma competição de tiro curto, mas com muitos compromissos. Acaba se perdendo tecnicamente, não só pelo número elevado de equipes, mas pelo desgaste que as equipes maiores, como Corinthians, Fluminense, Flamengo e tantas outras, Grêmio, Palmeiras, enfim, passam, né? Porque é um jogo a cada 2 dias, 2, 3 dias você tá jogando. É difícil de se recuperar fisicamente. O que, aliás, me lembra um outro assunto, né, de calendário, para falar num outro vídeo aqui. Por que eu fiz o símbolo do Itaú? Porém, nem tudo é ruim na Copinha, né? Vamos ser justos. Como eu já disse, ela é um dos maiores torneios de base do Brasil e que revela muitos bons jogadores, né? Só para citar alguns que a gente já teve que foram revelados pela Copinha. Atuando aqui no Brasil atualmente, Malcom do Corinthians, Gabriel Jesus do Palmeiras, o Gabigol do Santos, o Rodrigo Caio do São Paulo, que já não estão atuando no Brasil, mas que foram revelados pela Copinha. Que jogaram a Copinha. O Oscar, que está no Chelsea, jogou no Internacional, mas que jogou a Copinha pelo São Paulo. O Lucas, atualmente no Paris Saint-Germain, que foi jogador do São Paulo, na época era chamado de Marcelinho ainda. Eu posso explicar isso num outro vídeo também. Marquinhos, também atualmente no PSG, jogou pelo Corinthians, foi campeão em 2012 naquela edição que eu falei. O Ganso, que está no São Paulo, jogou pelo Santos, junto com o Neymar, que está no Barcelona, também jogou pelo Santos. Felipe Coutinho, atualmente no Liverpool, jogou a Copa São Paulo pelo Vasco. O Kaká, nosso querido Kaká, que está no Orlando City, jogou pelo São Paulo. O Edu Gaspar, gerente de futebol do Corinthians, já aposentado, jogou a Copinha, se eu não me engano, em 95, e foi campeão com o Corinthians. Falcão, ex-comentarista da Globo, atualmente técnico do Sport, jogou uma das primeiras edições da Copinha pelo Inter de Porto Alegre. Raí, comentarista da ESPN, jogou pelo São Paulo também. O Dida, que está atualmente no Inter, já encerrando a carreira, né, muito em breve, jogou a Copinha pelo Corinthians. E o Denner, né, uma das maiores perdas que a gente já teve no futebol brasileiro. O Denner jogou pela Portuguesa. Se você não lembra, não sabe quem é o Denner, espere eu fazer um vídeo
do quadro novo que eu falei sobre ex-jogadores, ex-árbitros, que eu falei lá num vídeo por aí. Eu vou fazer um vídeo sobre ele, vai ser um dos primeiros vídeos, vai ser sobre o Denner. Que perda, que desperdício de talento. Me cobrem. E rapidinho aqui pra finalizar eu queria falar alguns nomes, alguns jogadores que eu vi nessa copinha. Eu admito, eu não acompanhei muito a copinha, só por cima porque eu tô aqui gravando pra vocês, tô tendo outras coisas pra fazer. Alguns jogadores que pra mim estão se destacando e que podem ser futuras promessas aí do seu time. Vamos lá. Primeiro, Gabriel Vasconcelos e Maicon, dois jogadores do Corinthians. O Maicon é volante, camisa 8, Gabriel Vasconcelos centroavante, camisa 9. Dois bons jogadores, dois excelentes jogadores, olha, gostei muito de ver eles jogando. Pedro é centroavante do Fluminense, camisa 9, o Fluminense foi eliminado, mas ele fez 7 gols, muito bom jogador, muita qualidade. O centroavante do São Paulo também, se eu não me engano chama Pedro, outro bom centroavante, bom jogador, fiquem de olho nesse garoto. O Murilo é um jogador do Mirassol. Eu vi o jogo contra o Sport do Mirassol, pelo menos o segundo tempo, foi muito bem, muito bom, ponta, habilidoso, rápido, gostei bastante. Além de alguns outros bons jogadores que provavelmente eu não vi ou não consegui acompanhar o mínimo possível para falar aqui, mas que devem estar jogando essa copinha, ok? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal. Comenta se tem algum jogador que eu esqueci de falar aqui que está participando dessa copinha ou que participou. Divulga nas suas redes sociais, me siga nas minhas redes sociais. Favorita esse vídeo. Muito obrigado, até a semana que vem e é nóis!